Olá, pessoal! Matemática se aprende? Se decora? Como se chega ao domínio de matemática? Como se busca o alto desempenho com essa monstra chamada matemática? Fica nesse vídeo. Meu nome é Paulo Fialho, sou professor de matemática do canal Sabendo Matemática. Muito bem. Nossa conversa de hoje, meus queridos, é sobre quais caminhos podem ser tomados por nós na hora em que nós decidimos que vamos aprender matemática. E aí há infinitas possibilidades, há infinitas técnicas, algumas mais eficientes, outras menos eficientes. Qual foi a forma que, quando vocês estavam na escola, vocês tentaram estudar matemática? Certo? É em cima disso que eu quero conversar com vocês. Muito bem. Pessoal, alto desempenho em matemática. O que significa isso? Significa nós pegarmos uma prova ou pegarmos questões de matemática e começarmos, do nada, a compor, a criar caminhos para chegar à solução de determinado problema. Ok? Sim, mas como assim? Não, isto é ter domínio de matemática, isso é ter um alto desempenho, conseguir criar o processo. Muito bem. Decorado, vocês esqueçam, porque se esquece absolutamente tudo. Entra num ouvido, sai no outro. A gente hoje decora, amanhã não lembra, depois de amanhã já era. Então, matemática não existe a menor hipótese de nós tentarmos estudar desta forma, em cima de decoreba, em cima de macete. Já falei sobre isso várias vezes, pessoal. Macete, para quem não conhece o conteúdo, não adianta. Tu resolve um determinado modelo de questão e deu. Não faz parte do domínio de matemática, não faz parte de nós tentarmos um alto desempenho em matemática, numa prova em geral, pode ser Enem, pode ser vestibular, pode ser na escola, pode ser no concurso. Não existe nós pautarmos o estudo em cima de macetes, em cima de regras práticas. Ok? Bom, o que nós precisamos? Nós precisamos colocar tijolo em cima de tijolo. A compreensão do processo, o que é, para que serve, onde se chega. No momento em que a gente consegue construir essa base, pode ser que matemática comece a fazer sentido. Ok? Muito bem. Então, deixa eu conversar com vocês sobre uma coisa, tá? Preparei umas imagens aqui para nós. Olhem essas duas plantas de casa. Qual delas é maior? Será que dá para olhar daí? Será que dá para falar, dá para afirmar? Essa aqui parece um retângulo, um quadrado, sei lá o quê. Essa aqui tem essas pontinhas. Qual será maior? Eu não faço a menor ideia. Até porque elas podem estar fora de proporção, um desenho em relação ao outro. Esse fora de proporção é quando a gente dá um zoom, por exemplo, na tela do celular, na tela do computador. Tu dá o zoom, tu diminui o zoom. Uma pode estar com um zoom maior do que a outra. Então nós não poderíamos afirmar, só olhando para o desenho, qual é maior. Bom, para isso nós calcularíamos o quê? Nós calcularíamos a área dessas duas casas. E o que é área? O que dentro da matemática estuda área? Gente, o cálculo da área nada mais é do que uma comparação de quem é maior que o outro. Isso se estuda dentro de uma coisa chamada geometria. Volta no nome um pouquinho. Geo, terra, metria, medição de terras. Esse processo todo começou quando tinha uma terra aqui, quando tinha terra acolá, e aí eu queria comparar uma com a outra. E aí, qual é maior? Eu olho aqui, olho lá, poxa, a olho eu não determino. Então, a gente determinava a área. Isto foi uma das partes que compôs a matemática. Então tem que ficar claro que a matemática, como a gente vê hoje, ela tem várias coisas dentro de si. E uma delas é a geometria, a medição de terras. Em falando em medição de terras, dá uma olhadinha aqui, ó. Pense um pouquinho, aqui está o mapa de Paris, Paris da França como um todo, e aqui Portugal e Espanha. Qual que é maior? Tu consegue a olho me falar qual que é maior? Olha o formato aqui todo irregular e olha aqui, ó, Portugal e Espanha juntos. O que é maior?
Eu fui olhar, eu não sabia exatamente as áreas, tá? Esses dois juntos têm aproximadamente 600 mil quilômetros quadrados. E aqui tem 550 mil quilômetros quadrados. Então significa que esses dois juntos são maiores do que aquele. E muita gente poderia me dizer, poxa, aquele lá me parecia que era maior porque tinha umas pontas. Legal, a gente só consegue afirmar porque conhece a área. Muito bem, geometria, medição de terras. E assim se começou esse estudo. Muito bem, legal. Só que a gente não sai calculando áreas como essa. A gente não, muito menos como essa aqui. Tá? Para chegar lá tem muito caminho para se trilhar, ok? Mas e como é que foi que vocês aprenderam na escola? Como é que foi? Eu peguei desenhos da internet aqui. Olha só que coisa mais bonita isso aqui, gente. Olha que coisa mais bem feita. Olha o carinho que a pessoa que fez isto aqui teve com os seus alunos. Perfeito. Fez uma coisa super bonita, super bem bolada. Ó, um resumão de todas as fórmulas. Agora eu te pergunto, em sã consciência, será que tu vai saber decorar todas essas pequenas coisas, pequenas relações que aparecem aqui? Será que há como lembrar de todas elas? Talvez um professor de matemática olhe e te diga absolutamente todas que estão aqui. Certo? Talvez. E um aluno? Não vai. Por quê? Porque ele tem um monte de coisa para aprender. Não é só matemática que existe na vida. Então, a pessoa teve uma baita boa vontade, mas só que não chega num lugar que vale a pena. Tá? Então, na minha opinião, estudar matemática olhando esse tipo de coisa não é mais adequado. Aí tu olha um desenho como esse, bom, aquele lá teve boa vontade, né? Essa criaturinha aqui não teve tanta boa vontade, fez uma coisa mais simples, mas olha só o que tem de fórmula aqui. Bom, tem muito menos do que no outro, né? Muito menos que no outro. Talvez aqui tu até consiga decorar. Talvez. E vai lembrar no outro dia? E aí? Não, eu acho que o estudo de matemática dessa forma não faz sentido. Aqui, uma apresentaçãozinha bem singela de coisas de geometria espacial. Por exemplo, onde cabe mais água? Aqui ou aqui? Depende, temos que calcular o tal do volume, ou no caso, a capacidade de água que caberia dentro deles. Aqui, o que cabe mais? Aqui, qual tem mais água dentro se fossem ocos? Ok? Mas olha só, da mesma forma, continua de uma maneira ruim, principalmente para quem não ama matemática. Olha aqui, volume A ao cubo, volume A vezes B vezes C, volume π vezes R ao quadrado vezes H. Aqui a esfera é um caso à parte. Aqui 1/3 vezes π R ao quadrado H. Volume do cone, volume desta pirâmide de base quadrada, A ao quadrado vezes H sobre 3. Olha a montanha de fórmula. 1, 2, 3, 4, 5. Tira a esfera fora. É outra forma que eu não acho que seja adequada. Conversa comigo um pouquinho aqui, ó. Se eu te falasse que o volume é a área da base vezes a altura em todos os sólidos que têm chão e teto paralelos e iguais. Tipo isso aqui, ó. Tem um chão e tem um teto, um chão e um teto, um chão e um teto iguais. Gente, em todos eles o volume é dessa forma. É a área da base, é a área do chão, vezes a altura. A área da base, vezes a altura. Pronto, acabou. E aí, lá da geometria plana, a gente sabe calcular a área. Área de quadrado. Como é que se calcula a área de um quadrado? É lado vezes lado. Como é que calcula a área de um retângulo? Mesma coisa, lado vezes lado. Ou seja, o cálculo da área da base do quadrado, do prisma quadrangular, ou no caso com cubo, e esse paralelepípedo, digamos assim, é da mesma forma, lado vezes lado. E quando chega nesse cara chamado cilindro, a área da base é o quê? De novo, é a área do chão. Lá na geometria plana, a gente acaba decorando que a área do círculo é πr ao quadrado. Mas, gente, eu estou falando de uma formuleta para decorar, que é a área do círculo. E não a área do círculo e mais o volume de um cilindro e mais o volume de um cone. Não, eu estou falando de uma coisa apenas. Aí é uma coisa em particular para tu gravar.
E se nós falássemos aqui, ó, nesses sólidos, onde eles afinam na parte superior, se eu falar para vocês que em todos eles o volume é a área da base vezes a altura sobre 3, e cada um vai ter a sua base, portanto a sua área. Que figura eu tenho aqui? Ó, me parece que é um quadrado, então lado vezes lado. E se a base não fosse um quadrado, fosse um retângulo, também lado vezes lado. Aqui, um cone, que figura eu tenho? Tenho um círculo, então a área da base é a área do círculo. Então, é uma coisa que eu preciso decorar em particular e não uma montanha de fórmulas. É isso que eu falo que matemática não adianta decorar. A gente tem que entender o processo. Se a gente entende o processo, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. E tu viste que eu falei para vocês assim, ó, quanta água cabe aqui dentro? Cabe mais água aqui ou cabe mais água nesse? Ou cabe mais água nesse? Essa quantidade de água, que é um cálculo prático, é de cotidiano, tu tá cozinhando e pode querer saber qual panela é maior. Essa panela é maior do que aquela. Ela calculou o volume, se for o caso. Como se calcula o volume da panela? Ora, a panela parece uma coisa como essa, né? Teria um chão e um teto. Beleza! Então a área da base vezes a altura. Então essa ideia, esse contexto, se nós enxergarmos matemática como algo que é prático, que é algo que existe, certo? Próximo de nós, faz toda a diferença no estudo e, portanto, no aprendizado. E se faz diferença no aprendizado, meus queridos, vai fazer toda a diferença de onde nós podemos chegar com matemática. Por isso que eu bato na tecla. Matemática não se decora, matemática a gente precisa entender. Ok? A gente precisa entender. E aí, meus velhos, é assim, ó, eu preciso aprender a compreender matemática. Eu preciso aprender a aprender matemática. E aí é bom que a gente tenha uma forma de trabalho que seja um pouco mais adequada, que seja mais compreensível. Claro que lá na frente tem toda uma parte técnica muito mais aprofundada. Sim, mas eu estou falando que nós podemos começar a compor tijolinho por tijolinho. Entendem onde eu quero chegar? Só um exemplo, eu tive um aluno no vestibular da URGS, tá? Ele fez 4 de 25 em matemática. 4 de 25. Um ano depois, esse mesmo cara, nas 25 questões, trabalhando bonitinho, de uma forma de trabalho, ele fez 24 de 25. Ele é um gênio? Eu que trabalhei com ele sou um gênio? Nada, nenhum nem outro. Simplesmente tijolos colocados na forma correta, um em cima do outro. É tentar enxergar o processo. Aí a gente chega lá, tem um Enem, uma prova que é um horror. A prova é dificílima, sim, é dificílima. Mas a busca é, quando eu faço uma prova do Enem, por exemplo, a minha preocupação é gabaritar a prova, é competir se eu sou o melhor do Brasil? Não. Eu preciso fazer uma determinada pontuação numa prova como essa. Ótimo. Eu tenho que passar num concurso que matemática é dificílimo. Legal. Depende de quantas questões tu precisa acertar, porque tem provas que são tão difíceis, que se o cara não é eliminado, ele está concorrendo. Se ele não é eliminado, ele está concorrendo. Bom, então matemática eu preciso compor, eu não vou precisar gabaritar a prova. Mas eu preciso entender o processo para poder chegar lá. E, gente, sendo bem sincero, a gente não aprende nada pela metade. Ah, eu vou aprender matemática só até aqui. Não, a gente faz o máximo possível. A gente vai fazer o máximo possível sempre, não é só na matemática, em qualquer profissão que a gente queira. A gente tem que ser o melhor dentro daquilo. Então, se a proposta é vamos estudar, vamos colocar os tijolinhos corretamente um em cima do outro? Sim, vamos colocar de uma forma que seja interessante, que seja possível, ok? Então, matemática se aprende sim. Se decora?
Não adianta. Claro que algumas coisas serão decoradas. Tu viste que eu falei de área do círculo, π r ao quadrado? Isso é decorado. A gente decora que é π vezes r ao quadrado. O processo de demonstre essa fórmula, isso se estuda numa faculdade de matemática, jamais numa prova que não seja dentro da faculdade de matemática vão te mandar demonstrar a área do círculo, o volume da esfera, a área de uma esfera. Jamais. Tá entendido? Então, se aprende sim, se coloca tijolinho em cima de tijolinho, sim. Certo? Beleza, então, queridos? Sinta-se à vontade, sabendo matemática está à tua disposição, tem uma série de vídeos interessantes, acho que vale a pena vocês darem uma olhada por lá. Um abraço a todos, tchau, tchau, gente!